Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Papo de Bolsa. Eu sou o Anselmo Cruz e eu estou aqui para mostrar para vocês tudo o que eu aprendi ao longo dos meus 12 anos como operador de pregão. O tema de hoje é: será que eu tenho perfil para ser day trader? Então eu separei um material bem bacana aqui para a gente bater um papo sobre isso. Beleza? Espero que vocês curtam. Então vamos lá. Eu separei aqui um conteúdo bem legal. Eu vou diminuir aqui a minha tela para compartilhar aqui com vocês uma tela, tá? Só um momentinho, por favor. Bom, é isso aí, galera. Vamos lá. O que é ser day trader? O que é ser um day trader? O day trader é aquele participante do mercado que faz o day trade. E o day trade, se você está chegando aqui agora, ainda não sabe do que se trata, o day trade é quando você abre uma posição e encerra essa posição no mesmo dia, tá legal? Ou seja, você comprou 100 ações de Petrobras hoje, no pregão de hoje. O pregão, no caso, é no dia de hoje, né? No dia de funcionamento do mercado hoje, você comprou 100 ações de Petrobras e você vendeu essas 100 ações hoje, você fez um day trade. Se você carregasse essas 100 ações para amanhã, isso se tornaria um swing trade, tá legal? Então essa é a diferença. E através do day trade você identifica muitas oportunidades diariamente para você estar extraindo recursos da Bolsa de Valores. Porque na Bolsa de Valores existem dois caminhos. Existe o caminho dos investimentos e o caminho do giro, o caminho da especulação, que são oportunidades de você extrair dinheiro com oscilações do mercado, movimentações de curtíssimo prazo, algumas são um pouquinho mais estendidas. E eu tenho falado bastante sobre isso, tem um material muito legal aí no meu canal do YouTube, no meu Instagram, no meu Facebook. Então, se você quiser acompanhar mais, tem muita coisa legal aí que eu separei para vocês, beleza? Bom, então eu vou prosseguir aqui. Como identificar se eu possuo características de um day trader? Bom, vou fazer umas perguntas aqui e vocês respondam essas perguntas, tá? Para vocês mesmos, não precisa me responder não, a resposta tem que ser para você. Tenho capital e quero investir a longo prazo de forma mais conservadora? Essa é a pergunta número 1. A segunda pergunta é o seguinte: quero fazer dinheiro todos os dias na bolsa, mesmo que tenha algum risco envolvido? A terceira pergunta: eu estou disposto a correr o risco de perder dinheiro? A quarta pergunta: eu sou comprometido? A quinta pergunta: eu gosto de lidar com números? Vamos para a sexta pergunta: tenho conhecimento de matemática básica? A sétima pergunta: e quando eu me refiro a matemática básica, é básico mesmo, é somar, multiplicar, dividir, são coisas bem básicas, não precisa nada além disso, tá? Sou disciplinado? A oitava pergunta: minha mente reage com tranquilidade ao inesperado? Nona pergunta: tenho facilidade para tomar decisões? 10ª pergunta: sou curioso e vou atrás das informações? Bom, se você respondeu pelo menos 5 dessas perguntas com sim, existe uma grande possibilidade de você ser um day trader, tá? Bom, eu listei aqui algumas qualidades de um day trader, tá? Pra gente bater um papo sobre isso, tá? Então vamos lá, deixa eu só abrir aqui. Bom, curiosidade. Eu fiz algumas anotações aqui e eu vou estar explicando como que eu adaptei essas qualidades no meu operacional, no meu dia a dia como day trader, tá legal? Bom, essa curiosidade está relacionada à vontade de saber, de conhecer algo novo. Deixa eu só mudar a tela aqui. Opa. Beleza. Bom, a curiosidade, ela está relacionada à vontade de saber, de conhecer algo novo. O day trader, ele é curioso, ele está sempre procurando alguma coisa, está sempre buscando novos papéis, novas oportunidades, ele está buscando os players que estão se sobressaindo naquele papel,
Está sempre buscando leilões. Então você tem que explorar bem a sua curiosidade, buscar coisas novas, estar ali prestando atenção no que os participantes estão fazendo. Nessa curiosidade, você vai estar atento ao seguinte: o que está acontecendo no mercado como um todo? O que está acontecendo naquele ativo que você está acompanhando? Quem é que está comprando? Quem é que está vendendo? Isso tudo é muito importante para que você possa identificar boas oportunidades e segui-las com precisão. Porque quando você identifica uma oportunidade dessa, você buscou, encontrou algo novo, você identificou aquela oportunidade, você vai conseguir trabalhar ela, você vai adquirir confiança naquela oportunidade, porque você já identificou o que está acontecendo, você já sabe que em determinada situação existe uma barreira, ou então existe uma defesa, existe um ponto ali em que você possa se escorar. Então essas coisas vão te dar a possibilidade de trabalhar com segurança e aproveitar boas oportunidades. Por isso que a curiosidade ela é muito importante, tá? Uma outra qualidade é o comprometimento. O day trader ele se compromete com o seu operacional, tá? Ele é comprometido com as suas operações, com o seu protocolo. Ele abre ali o seu sistema, ele tem a sua tela, ele tem um backup, ele está comprometido ali em identificar se a internet está funcionando, se o link backup está funcionando. Eu utilizo um link backup para quando a minha internet cai. Então eu estou comprometido com o meu negócio, eu estou comprometido com a minha profissão, estou comprometido com o meu operacional, com as minhas operações. Você tem que estar comprometido com as suas estratégias, certo? Porque o mercado ele é muito volátil. E se você não estiver comprometido, se você não estiver ali focado, né, em atingir os seus objetivos, em seguir aquele planejamento, você pode ter resultados ruins. Para que você tenha bons resultados, o comprometimento ele é extremamente importante. E eu conheço muita gente que entra no mercado para atuar como day trader, para utilizar o day trade como uma profissão e acaba perdendo o comprometimento. Surge algo no meio do dia, preciso sair, recebi uma visita, recebi um telefonema, preciso encontrar alguém, eu preciso sair para comprar alguma coisa. Você tem que se comprometer com o seu trabalho. A profissão de day trader é um trabalho. Se de repente, vamos dar uma volta, vamos na praia, vamos fazer isso. Você tem que ser comprometido com o seu trabalho, porque se você não estiver comprometido na tela, se você não estiver ali acompanhando o mercado, as oportunidades, você fica para trás, você perde oportunidade, você deixa de... Além de você perder oportunidades, de repente você pode até se prejudicar se você estiver posicionado em alguma situação, em algum papel, né? Isso aí pode até comprometer aí o seu dia, certo? Então eu vou seguir aqui, proatividade. Proatividade é você se antecipar às situações, é você estar sempre um passo à frente, tá? O que acontece no mercado? Através do giro da bolsa, tá? Eu vou te dar uns exemplos aqui. Eu sou curioso, estou lá estudando o mercado, estou fuçando os papéis, eu estou vendo quem está comprando, quem está vendendo, eu estou identificando, consegui identificar uma oportunidade, um determinado ativo. Eu vi que tem uma corretora que ela está de 2 em 2 minutos comprando 1000 ações de um determinado papel, tá? E eu notei também que tem uma outra corretora que está participando junto com ela. Enquanto essa compra 1000, a outra vem e compra 500. Então, de 2 em 2 minutos, eu sei que tem 1.500 ações que são compradas do vendedor, tá? O livro de ofertas está lá rolando, tem o comprador, o vendedor. De 2 em 2 minutos, vem 1.500 ações e tomam do vendedor, tá? Então, já que eu notei isso, que eu identifiquei essa oportunidade, eu tenho que ser proativo. Por quê? Eu preciso comprar antes deles virem, porque eu vou vender para eles. Quando você pega um papel que tem um spread, né? O spread é a diferença entre o comprador e o vendedor. Geralmente tem muitos papéis que tem buracos, né? É um spread grande. E eu identifiquei que essa ordem de 2 em 2 minutos pode me trazer uma boa oportunidade nesse dia. Eu me antecipo a eles. Ao invés de
de vender para eles para depois comprar, eu compro antes para poder vender para eles. E algumas pessoas, outros players, né, outros day traders também percebem isso. E você tem que negociar ali no nível de ofertas para vocês fazerem um trabalho juntos, né? Isso ocorre muito. Por exemplo, eu começo a fazer sozinho, daqui a pouco aparece um, aparece outro. Então a gente vai ali, né, administrando os lotes, cada um faz com 300 ou 400, isso ocorre muito diariamente. Então você ser proativo é você identificar uma oportunidade e se antecipar a ela, porque você já sabe que no momento que aquele cara vir, você vai estar preparado, certo? Isso eu dei um exemplo básico e a proatividade não está só relacionada a essa questão, não, tá? Existem muitas coisas que você precisa ser proativo. Você tem que ser proativo em relação ao seu sistema operacional, em relação à sua internet, em relação a muitas coisas. Porque coisas ruins acontecem. A internet cai, seu equipamento pode falhar, então você tem que se antecipar a essas coisas. Tá legal? Então, ser proativo é uma característica muito importante, é uma qualidade muito importante de um day trader. Perfeito? Bom, vamos prosseguir aqui. Agora nós vamos para a observação. Voltando à questão do proativo, desculpa, eu vou falar mais uma coisa aqui. Eu gosto de fazer uma comparação em relação à proatividade com o jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu é uma atividade que eu sou apaixonado, é algo que faz muito bem para a minha vida, para a minha mente, para o meu corpo, para a minha alma. Então, eu estou sempre comparando com o jiu-jitsu porque o percurso em que eu sigo como day trader é o mesmo que eu sigo como faixa preta de jiu-jitsu. São dificuldades, são disciplina, comprometimento, existem... proatividade. Em relação à proatividade que eu estou falando agora é o seguinte: quando você está treinando jiu-jitsu e você se antecipa, você está sempre um passo à frente do que o seu adversário está fazendo, você não permite que ele desenvolva o jiu-jitsu dele para te atacar. Você está sempre deixando ele desconfortável, você está desequilibrando o seu oponente e você não deixa ele se ajeitar, porque a partir do momento que você deixa ele confortável, ele pode ter uma vantagem em cima de você. E a mesma coisa quando você é proativo na bolsa. Você está sempre se antecipando às situações. Se isso acontecer, o que eu vou fazer? E se acontecer isso? Então você está sempre ali se antecipando, sendo proativo. Isso é muito importante. É uma coisa que eu adquiri ao longo desses anos e eu posso te afirmar que você vai ter muito sucesso se você agir dessa forma. Beleza? Bom, vou seguir agora aqui para a observação. Eu estou me familiarizando com esse novo sistema aqui que eu estou utilizando. A gente está sempre buscando melhorar para poder compartilhar a tela. A partir de agora eu vou mostrar algumas coisas. Semana que vem eu já vou abrir com o sistema operacional que eu uso. Vou dar algumas dicas aí para você ganhar agilidade, de como configurar a sua tela. Então não deixe de estar aqui na quarta-feira que vem, que a live vai ser sensacional, hein? Bom, vamos lá. Partindo para observação. A observação a que eu me refiro, ela tem a ver com investigação, é você investigar. Você está sempre investigando o que está acontecendo. Como o exemplo que eu dei ali da proatividade, você está lá, né, atento ao mercado, curioso, certo? Curiosidade, você identificou algo e você está observando lá. O que está acontecendo nesse ativo? Você identificou que... nessa questão da observação, você observou que existe uma corretora que é o destaque de venda nesse papel. Ela não para de vender o papel. Aí você viu lá que ela é o maior vendedor, aí tem outro, o próximo vendedor está muito distante dela, aí você viu que os compradores são diversas corretoras. Então você observou um movimento naquele papel. Aquele movimento ali, ele provavelmente vai te trazer uma oportunidade, tá? Primeiro que se esse grande vendedor parar de vender e os outros continuarem comprando, isso aí tem uma tendência daquele papel subir, tá? E a mesma coisa se aquele cara continuar vendendo e aquela galera parar de comprar, esse papel vai cair. Então você começa a sentir, através do livro de ofertas e do histórico de negócios, a agressividade daquelas ofertas.
né? Aquele cara está vendendo de uma forma pontual, apareceu um outro vendedor, os que estão comprando é a galera do giro, são corretoras que estão comprando para encarteirar. Você consegue identificar essas coisas. Se for a galera do giro, eles vão querer sair fora, porque se o cara está querendo fazer um day trade e o papel está indo contra a maré dele, no momento ele vai estopar aquela operação, então ele vai empurrar aquele papel mais para baixo ainda. Então, quando você observa essas situações, além de observar, você se torna proativo, que você pode se antecipar a uma situação dessa. Então, você vai identificar isso todos os dias em muitos ativos. Isso aí é certo, todos os dias. Então, é muito importante você ser um bom observador, você está prestando atenção ao que está acontecendo no mercado, você está de olho nas corretoras, no que elas estão fazendo, se elas compram, se elas vendem, se tem alguma outra corretora participando na compra ou na venda. Isso é muito importante. Observar faz parte, tá tudo alinhado. Todas essas qualidades aí que eu coloquei, elas são todas são todas alinhadas umas com as outras, tá legal? Então a observação ela é muito importante. Você, por muitas vezes, através da observação, você vai pegar oportunidades que provavelmente vão fazer com que você passe o dia inteiro aproveitando essas oportunidades. Isso acontece muito. Você vai identificar, você vai observar os leilões. Os leilões são oportunidades fantásticas de você trabalhar, oportunidades fantásticas de você identificar ativos, identificar padrões, isso tudo através da observação. Por isso que você tem que montar a sua tela de acordo com onde você se sinta completamente confortável, onde você tenha total segurança e agilidade para identificar as coisas, para mudar de papel, para quando você identificar um determinado leilão, um determinado movimento, você entrar ali, aí você já entra naquele livro de ofertas, você já vê o histórico, você já vê os players, já vê seus saldo, o net de cada um, você já sabe o que está acontecendo. Isso aí, com o decorrer do tempo, se torna algo muito automático, você consegue fazer isso com muita precisão, entendeu? Então, a observação ela é algo que é indispensável nesse mercado, tá legal? Agora a gente vai aqui para a atenção. Bom, a atenção ela está relacionada à concentração. Nos exemplos que eu dei acima, você tem que estar muito atento, porque você identificou uma oportunidade, você está atento a ela, mas de repente aquilo ali pode virar. Você tem que estar atento ali a uma situação que pode ocorrer a qualquer momento e você tem que estar preparado. Como o exemplo que eu dei, eu identifiquei que tem uma corretora comprando 1.500 ações em 2 minutos, mas de repente aparece alguma outra corretora vendendo uma oferta grande de venda e eu estou posicionado, eu tenho que estar atento para poder sair daquilo ali, virar a mão, estopar, né? A atenção ela é algo que a atenção você tem que conectar a sua atenção assim que você liga o seu computador e abre a sua plataforma operacional. É atenção em tudo, né? Atenção no índice, como é que está o índice da bolsa, como é que está aquele ativo, mais uma vez prestar atenção nos players que estão operando aquele ativo, porque apesar de você identificar padrões, não existe nenhuma regra, nada certo. Se eu tivesse certeza, se você tivesse certeza do que ia acontecer, você ia operar por muito pouco tempo, ia ficar muito rico, não ia precisar nem mais abrir a sua tela do home broker ou a sua plataforma operacional, né? Então é muito importante que você tenha muita atenção. Atenção em tudo, atenção ao movimento da bolsa como um todo. Dependendo do tipo de operação, do tipo de ativo que você estiver fazendo, você vai ter que estar atento ao dólar, ao mercado, às bolsas mundiais, ao índice Bovespa, certo? Então a atenção ela é muito importante, tá? Bom, vou seguir aqui para a nossa próxima qualidade, que é a determinação. A determinação, quando eu me refiro a ela, eu estou me referindo à persistência. Você tem que persistir, tem que ser determinado. Você tem que eu posso até mencionar o foco na determinação.
Você é uma pessoa determinada. Quando você tem determinação de fazer alguma coisa, você faz, você persiste, você vai até o final, você insiste naquilo ali. A determinação está relacionada a isso. Tá? Quando você atua como trader, quando você coloca o day trade, o mercado de ações como uma profissão, a determinação é indispensável também. É algo que você precisa ter, você tem que persistir. Às vezes você vai abrir a plataforma operacional e com menos de 10 minutos de pregão você vai fazer uma ótima operação e vai conduzindo algo até o final do pregão com total segurança, tranquilidade, um dia ganho. Mas vai ter dia que na abertura do mercado você não fez quase nada. Você vai estar ali caminhando a curtos passos, buscando poucas oportunidades, identificando pouca coisa. E se você não persistir, a cereja do bolo não vem. Quando você menos espera, você ali estudando, batalhando, insistindo, aparece a cereja do bolo. E o seu dia se torna espetacular. Mas para isso você tem que ter determinação. Porque se você se deixar levar pelo primeiro momento do mercado ali, aberturas, não teve um bom desempenho, está fraco, tem muita gente que que desiste. Mas quando você é determinado e você vai em frente, a cereja do bolo aparece. Isso acontece todos os dias. Tem dias que é maravilhoso. Você já abre ali, no leilão de abertura, você já bota uma frente que já te deixa confortável para insistir, para persistir durante o dia todo. Mas tem dia que não. Tem dia que você vai caminhando, mas você identifica, né? Você é curioso, você é comprometido, você é proativo, observa, está atento, determinado, você consegue identificar a oportunidade de cai para dentro do mercado e as coisas saem conforme planejado, certo? Então, a determinação ela é muito importante. Deixa eu seguir aqui para o nosso próximo, que é a frieza. É até importante falar sobre isso, né? Porque em muitos momentos você tem que ter frieza, porque você vai se deparar com algumas situações que você tem que ser frio. Você tem que... você não pode deixar seus sentimentos na bolsa, são perigosos, tá? Então você tem que ser frio. Entrei numa operação, identifiquei aqui que esse momento é um momento de comprar, porque eu sei que eu vou vender ali, eu estou vendo que está todo mundo comprando, não deu certo, frieza, sai fora e acabou. Ah, mas daria certo, não tem problema, não tem arrependimento. Você seguiu o foco. Você entrou... comprou aquele papel para vender com objetivo, só que você comprou escorado em alguma ordem, de repente aquilo ali saiu do planejado, sai fora. Mesmo que você entre novamente, né, você cumpriu aquilo, você teve frieza. Né, não tem amor a papel, não pode se apaixonar pelo ativo, não. Entendeu? Você tem que ser frio. Tem que agir com frieza mesmo para você não fugir do seu planejamento. Né? A determinação ela tem a ver com isso. Se você está determinado a ter bons resultados, você tem que agir com frieza e em nenhum momento contrariar ali o seu planejamento, contrariar suas estratégias. Entendeu? Então, vamos seguir aqui para a próxima qualidade, que é o poder de decisão. O poder de decisão ele é muito importante também. O poder de decisão é você iniciar e pôr fim em alguma coisa. Tá? Você tomar uma decisão. E é muito difícil tomar decisões. É muito difícil, ainda mais no início. Imagina, como eu falei anteriormente na frieza. Né? Tá tudo relacionado. Né? Essas qualidades, eu citei todas elas porque elas estão umas relacionadas com as outras. Então, o poder de decisão... Vou te dar um exemplo aqui. Eu identifiquei lá que é um bom momento de comprar um papel, porque eu identifiquei que se eu comprar em determinado ponto, existe uma grande probabilidade de vender um pouco melhor. E eu estou fazendo isso, fiz isso algumas vezes, só que de repente o negócio virou, entendeu? O negócio virou.
onde era bom para comprar se tornou um bom ponto de venda. Eu não posso congelar simplesmente o que eu faço agora? Eu faço isso diariamente, chama-se virar a mão. Virar a mão é eu estar comprado, eu zerar minha posição de compra e passar a ficar vendido para poder recomprar esse ativo a um preço mais baixo. Então isso acontece diariamente, eu faço muito isso. E o poder de decisão, ele está relacionado a isso. Está relacionado à frieza também. Você tem que ser frio nesses momentos. Então, se eu identifiquei que aquele ponto ali, ele é um bom ponto de venda, por exemplo, tá? Eu comprei o papel, vendi ele, só que eu identifiquei que está todo mundo comprando, que vai subir mais. Eu recompro ele, posso pagar até um pouco mais caro do que eu vendi, para vender ele mais caro ainda. Isso é o poder de decisão. Eu não posso travar, eu não posso congelar. Ou então eu estou com uma oferta lá que eu estava esperando, coloquei ela lá embaixo num buraco, daqui a pouco o mercado deu uma virada, comprei aquele papel lá embaixo. Só que eu identifiquei que todo mundo que comprou está querendo vender, está todo mundo se sentindo mal, está todo mundo virando a mão, eu tenho que fazer a mesma coisa, eu tenho que sair fora, entendeu? Eu zerei a operação. Aí daqui a pouco ele juntou muito comprador, eu pago mais caro novamente para vender mais acima. Isso acontece diariamente. Você não pode congelar simplesmente porque você achou que ele é um bom ponto de compra, você está vendo, né, o papel indo contra o que você está fazendo, tá? E você ficar congelado. Então o poder de decisão é muito importante para tudo na vida, né? O poder de decisão ele faz sentido em todos os momentos da nossa vida. A todo momento a gente tem que tomar decisões. Desde de criança a gente está tomando decisões nos nossos estudos, no nosso trabalho. E a todo momento o poder de decisão está presente na nossa vida. E o que você faz com ele? Você sabe tomar decisões? Isso é muito importante. No mercado de ações você precisa saber tomar decisões. E você adquire esse poder de decisão com o tempo. Você vai adquirindo, você vai tendo experiências pela qual você passou, experiências boas, experiências ruins, que elas vão moldar a sua capacidade de decidir. E isso é muito importante, porque em diversas situações, no meu método operacional, que é o giro da bolsa, eu tenho que tomar o poder de decisões várias vezes por dia, porque eu executo centenas de ordens por dia. Então, a todo momento eu estou tomando decisões. Então, não existe aquela coisa de... dica. Eu não gosto de dar dica de giro por conta disso. Porque eu compro um papel agora, daqui a 2 segundos eu estou vendendo ele e estou virando a mão, entendeu? Então eu sigo aquela tendência, eu sigo aquela maré. O mercado ele funciona assim, então eu vou seguindo aquela maré, eu vou seguindo a tendência do ativo. Hoje a bolsa estava subindo em torno de 1% e eu estava operando na venda um papel que caía 4%. Aí tem muita gente que não consegue identificar isso, mas aquele papel estava caindo porque tinha um vendedor pesado que não parava de vender. E eu me antecipava ele, eu vendia na frente dele para comprar dele. Só que o papel estava com 4% de queda. Tem muita gente que acha, poxa, o índice Bovespa está subindo 1%. O papel está tendo 4%, esse papel vai subir. Aí o cara vem e compra desavisado, porque não está vendo o que está acontecendo. Certo? Então o poder de decisão está relacionado a isso. E eu estou preparado também para, se em algum momento aquele cara parar de vender e todo mundo que está comprando botar esse papel para cima. Entendeu? Então é isso. O poder de decisão ele é indispensável, como todas essas qualidades que eu citei anteriormente. Beleza? Agora vamos partir aqui por uma que é muito importante, tão importante quanto todas elas, tá? Que é a disciplina. Bom, vou estender a tela aqui um pouquinho para a gente falar um pouquinho sobre a disciplina. A disciplina é você obedecer às regras, tá? Você tem que fazer o que precisa ser feito. Não adianta você ir contra o seu planejamento. Você tem que ser disciplinado no seu horário. A disciplina ela está presente também no nosso dia a dia. Se você não é uma pessoa disciplinada, você tem um grande problema. Tem um problema muito sério mesmo. Eu vou dar um exemplo assim, desde que eu acordo, eu tenho algumas metas, né, que eu coloco diariamente. E, por exemplo, eu acordo, eu preciso ler um capítulo de um livro que eu esteja lendo no momento, pelo menos um capítulo. Isso é disciplina. Todos os dias eu tenho que ler esse capítulo.
Antes da pandemia, todos os dias eu tinha que treinar jiu-jitsu. Todos os dias, às 6h30 da manhã, eu estava na academia. E independente se eu acordei me sentindo mal, se eu acordei com dor de cabeça, se eu estou cansado, se eu fui dormir tarde, a disciplina é isso, eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Às 6h30 eu tenho que estar na academia. E eu tenho muitas lesões, eu tenho bursite nos ombros, joelho, pescoço, cheio de problema por causa do jiu-jitsu, mas não interessa. Às vezes eu levantava e não conseguia levantar o braço quando eu levantava da cama. Só que eu sei que quando eu pisar naquele tatame, que o sangue esquentar, eu vou dar o meu melhor e vai tudo fluir, entendeu? E é a mesma coisa com o mercado. Você tem que ter a disciplina de você ligar o seu sistema operacional, você se conectar, você estar lá no horário que inicia os leilões, para você começar a acompanhar o que está acontecendo, as ordens que estão sendo colocadas. Isso é muito importante. Então a disciplina é isso, você fazer o que precisa ser feito, cumprir seus horários, cumprir seus planejamentos. Você entrou numa operação, ela não deu certo, não tem problema, você sai, entendeu? Se você tiver que entrar nela de novo, você vai entrar. Mas a disciplina é muito importante, você tem que ser disciplinado, porque sem disciplina nesse mercado, não tem a menor chance de sobreviver. Deixa eu acertar a tela aqui novamente. Não tem a menor chance de sobreviver. Os indisciplinados no mercado de ações, eles não duram nesse mercado, tá? Isso aí está relacionado com aquelas pessoas que não têm bons resultados, porque a disciplina ela é indispensável, como todas essas qualidades que eu tenho citado aí. Você precisa ser disciplinado na sua vida, né? Não é só na bolsa de valores. Você tem que ter disciplina em qualquer situação. Disciplina com a sua família, com seus negócios, certo? Com a sua saúde, com a sua alimentação. Se você não tem disciplina, você tem resultados ruins, certo? Bom, vou seguir aqui para o próximo, que é o foco, tá? Vou acertar minha tela aqui. É o foco. O foco, ele tá... quando eu falo em foco, eu estou me referindo à visão. Tem a ver com a determinação também, tá? Você tem que estar focado. Qual é o seu foco? Quando você vai tirar uma foto e aquela foto ela foge do foco, né? Fica meio embaçada, tem muito a ver com isso, é uma boa comparação. Você tem que ter uma visão, você tem que estar focado, aquele objetivo que eu quero atingir. Então, se eu tenho um foco de me tornar um day trader, de adquirir recursos, diariamente extrair recursos da bolsa, eu vou seguir o que tem que ser feito. Eu tenho que olhar como é que vai ser o meu mês, né? Eu tenho que me planejar para todos os dias eu estar apto a sentar ali, a acompanhar o mercado. E eu tenho outros negócios também. Eu procuro organizar todas as tarefas dos meus outros negócios fora do horário do pregão. Às vezes eu tenho uma reunião, algo assim, ou tenho que exercer alguma atividade que eu já deixo tudo pronto para poder participar daquela atividade e retornar ao mercado, porque eu sei que qualquer momento fora do mercado ali é uma oportunidade a menos que eu posso aproveitar. É um dinheirinho que eu deixo de extrair, né? O meu resultado fica menor se eu não aproveitar aquelas oportunidades. Então eu tenho que ter uma visão para isso, eu tenho que ver como é que vai ser o meu dia, eu tenho que planejar ele, eu tenho que seguir aquele planejamento. Então todas essas qualidades elas estão interligadas. A curiosidade, o comprometimento, a proatividade, a observação, a atenção, a determinação, a frieza, o poder de decisão, a disciplina, o foco. Eu relacionei todas elas porque eu acho muito importante você refletir sobre elas, porque elas vão fazer muito sentido não só na bolsa, né? Mas na sua vida, né? Bom, agora eu separei também aqui um assunto muito interessante para a gente poder falar. Quais conhecimentos eu preciso ter para me tornar um day trader? Então, ó. Vamos lá. Matemática básica. Deixa eu só ajustar a tela aqui, tá? Matemática básica. O que é a matemática básica? É você somar, subtrair, multiplicar, dividir, simples assim, tá?
Você comprou 100 ações a R$10, 100 vezes 10, R$1.000. Você tem que ter esse cálculo de cabeça. Isso aí você adquire rapidamente. Você comprou 100 ações a R$5, você sabe que essas 100 ações custaram 500 pratas. Comprou 1.000 ações a 50 centavos, você sabe que isso custou R$500. E você sabe que se você vender essas 1.000 ações que você comprou a 50 centavos, que custaram R$500, se você vender elas a 51, você vai tirar R$510. Porque a cada 1.000 ações que você está negociando, se ela oscilar 1 centavo, isso representa R$10. 100 ações que você está negociando, ela oscilando 1 centavo, isso representa R$1. Quando você tem esse cálculo de cabeça, fica muito fácil para você ter o poder de tomada de decisão instantâneo, certo? Você comprou, não deu certo, virou a mão, você sabe quanto aquilo ali está dando, você vai somando de cabeça. Ó, peguei uma oportunidade aqui que eu estou fazendo, estou comprando 100 ações e vendendo com 7 centavos, ganhando R$7 toda hora. R$7 vai somando, R$7, R$7, R$7. Aí uma deu errado, ó, perdi R$3, não tem problema. Você tem esse cálculo de cabeça. Então você precisa somar, né? Somar os seus ganhos, multiplicar a quantidade de ações pelo preço, para você saber, né, qual o financeiro daquela operação. Você precisa dividir também, porque quando você faz um preço médio, você precisa calcular esse preço médio para saber como é que é a sua posição, para você ter o poder de tomada de decisão também, certo? Você somar a quantidade de ações que você tem, certo? Pegar o financeiro e dividir, você acha o seu preço médio. E eu tenho alguns vídeos falando sobre isso, tá? Não precisa se preocupar se ficou enrolado, mas é bem tranquilo. Como calcular o preço médio, tem um vídeo aí no meu canal do YouTube, no Insta, no Face, tá tudo bem explicadinho lá. Então é a matemática básica, são coisas básicas que você precisa, que todo mundo tem, todo mundo conhece, tá? E se você não conhece, você também vai ficar fera nisso, porque quando você começar a operar, você vai ser obrigado a conhecer, tá? Bom, normas da B3. B3 é a nossa bolsa, tá? É através da B3 que você vai fazer o giro, beleza? Você se conecta numa corretora, abre a conta na corretora e a corretora ela vai fazer essa intermediação, tá? A corretora que vai possibilitar que você negocie os ativos na B3, certo? E existem algumas normas que você precisa saber, coisas básicas, tá legal? Não tem como eu falar sobre todas elas aqui, eu vou dar alguns exemplos, como por exemplo, você não pode comprar e vender para você mesmo. Parece óbvio isso, né? Mas se você participar de um leilão, comprando e vendendo, e aquela operação ali casar, você vai tomar um esporro da corretora, entendeu? Porque isso não pode acontecer. Então você tem que tomar cuidado para isso não acontecer. E isso acontece, já aconteceu comigo muitas vezes, vira e mexe acontece. Às vezes eu estou com um monte de posição no leilão, aí algum player muda a ordem dele, eu acabo casando a minha, tomo o esporro da corretora. Não pode acontecer, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Existem muitas coisas, normas em relação a horários, em relação a oscilações, que é importante você saber, para você não cometer erros, até para você identificar as oportunidades no mercado, você precisa saber dessas normas, tá legal? Isso é muito importante. Essas normas, elas estão disponíveis no site da B3, e se você tiver um interesse em conhecê-las, pode me mandar uma mensagem, que eu te mando um manual bem legal, com detalhes, manual da própria bolsa, e eu posso separar uns tópicos bem específicos para o giro, para que você possa conhecê-los, conhecer essas normas e aproveitar boas oportunidades baseado nessas normas. É importante que você conheça o mercado que você está atuando. E é através dessas normas que você vai conhecer. Beleza? Os horários dos pregões. Bom, retornando um pouquinho aqui nas normas, antes de entrar nos horários dos pregões, eu quero te falar uma coisa. Bom, nessas normas existem as normas de leilões, que eu vou falar dos horários agora. Então é importante eu falar das normas dos leilões, porque os leilões, existem os leilões fixos, né? Os leilões que ocorrem diariamente, tá? E existem leilões que ocorrem durante o dia,
baseado em alguns critérios em relação à oscilação de um determinado papel, se aquele papel tem uma oscilação positiva ou negativa de um determinado percentual, o leilão ele tem um prazo, se o percentual for maior, o prazo do leilão é maior, se aquele ativo tiver uma negociação de um percentual em relação ao capital social da empresa, aquele ativo também entra em leilão. Se aquele ativo não foi negociado nos últimos pregões, ele também entra em leilão. Então tem uma série de critérios que ocasionam em leilões durante o pregão regular. O pregão regular é desde a abertura do mercado, né, que quando ele se inicia após o call de abertura, até o call de fechamento. Esse é o pregão regular. E nesse período existem esses leilões que eu citei, que são baseados nesses critérios diversos, tá? Que não dá também para citar aqui agora, que eu nem sei também todos de cabeça. São muitos detalhes para eu poder estar passando aqui. Mas é importante saber, tá? Porque quando um ativo entra em leilão e você quer participar dele, participar de uma oportunidade no leilão, você consegue identificar por que ele entrou em leilão, quanto tempo de leilão. Apesar de você ter essa informação no sistema, você consegue identificar qual é o prazo máximo de prorrogação daquele leilão, por que ele está sendo prorrogado. É muito importante você ter esse conhecimento. E você consegue identificar isso nas normas da B3, beleza? Bom, os horários dos pregões, o horário do pregão, né, como eu falei, eu vou entrar nessa informação agora. Você precisa conhecer o horário, porque às 9h30 da manhã inicia-se a fase de cancelamento das ordens, tá? As ordens estão disponíveis lá, as ofertas estão disponíveis no sistema, elas podem ser canceladas às 9h30. Essas ofertas elas estão disponíveis porque elas foram inseridas no sistema em pregões anteriores. Então, se você tem uma ordem lá que você deixou ela válida, né, válida até cancelar ou até uma determinada data, você pode cancelar ela às 9h30 da manhã do pregão seguinte, né, ou de qualquer pregão. 9h30 da manhã você consegue cancelar aquela oferta, beleza? Às 9h45 começam as inserções das ofertas, que é o leilão, o call de abertura. Inicia às 9h45 com um prazo de uma previsão de abertura às 10 horas. Alguns ativos abrem às 10 horas, outros vão se prorrogando de acordo com critérios de ordens que são inseridas novamente, tá? Então, eles podem ir se prorrogando e entram numa fase randômica, que em um determinado momento eles abrem, tá legal? Eles vão se prorrogando de 1 em 1 minuto. Existe uma fase randômica, que é em torno de 10 e 10 e 11, alguma coisa assim, o ativo abre, beleza? E dessa fase randômica até o call de fechamento, que inicia-se 5 minutos antes do fechamento, atualmente com o horário de verão nos Estados Unidos, nossa bolsa encerra às 18 horas. Então, 17h55 inicia o call de fechamento, onde ocorre um leilão com previsão de encerramento às 18 horas, podendo ser prorrogado também, tá? Vai prorrogando de 1 em 1 minuto até a fase randômica de fechamento, beleza? Então é assim que esse é o horário do pregão. Durante um ano normal, as fases normais dos leilões do pregão, ele vai até às 17 horas, tá legal? E vai se prorrogando também até a fase randômica, e às 17h30 inicia o aftermarket. O aftermarket é um horário estendido do pregão, que ele funciona com limite de papéis, de índices, e limite de oscilação de 2% apenas, tá legal? 2% seja positivo ou negativo, tá bom? Então esse é o horário do pregão. É importante que você conheça para você poder pegar as oportunidades na abertura, no fechamento e até no aftermarket. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, porque muitas oportunidades você consegue se aproveitar delas no aftermarket. Só que nesse momento não temos aftermarket por conta dessa mudança de horário que ocorreu, que vai ser até fevereiro ou março, tá legal? Eu mantenho vocês informados quando for mudar o horário, tá legal? Bom,
Você precisa também conhecer os custos operacionais, tá? Atualmente, muitas corretoras não cobram taxa de corretagem nem taxa de custódia. Isso é muito bom, tá legal? Mas dependendo do volume operacional que você faça, dependendo do giro que você faça, talvez você precise de uma corretora que tenha um atendimento um atendimento diferenciado, que você possa falar com um assessor de investimentos e talvez você precise pagar a corretagem, tá? No início, você pode iniciar com uma corretora dessas, que não cobram corretagem, talvez você tenha uma boa experiência com elas. Eu conheço muitos amigos que operam através de corretoras que não cobram taxa de corretagem, tá? E tem bons resultados, tem uma boa experiência. Eu opero muitos anos através de uma corretora, eu pago corretagem, só que a corretagem que eu pago, eu tenho um desconto muito bom, porque eu tenho um histórico operacional que eu trouxe de uma outra instituição, inclusive onde eu trabalhei. A corretora que eu opero atualmente, ela cobriu aquela oferta, né? Na verdade, ela manteve aquelas condições que eu tinha para operar e eu continuo operando dessa forma, mas você pode iniciar e talvez até prosseguir com o giro numa corretora que não cobre corretagem. Os custos, além dos custos de corretagem, existe o custo de custódia, que é para você guardar suas ações, tá? Caso você venha comprar ações, manter ações em custódia, fazer swing trade, você precisa guardar essas ações. Essas corretoras que não cobram taxa de corretagem, geralmente também não cobram taxa de custódia, tá legal? E existem os custos da B3, taxa de liquidação, emolumentos. Esses custos eles vêm especificados na sua nota de corretagem e você pode saber mais sobre eles também se você entrar no site da Bolsa e colocar custos operacionais. É um percentual sobre o volume financeiro, é um percentual bem baixo, tá? Isso aí não vai prejudicar o seu operacional, pode ficar tranquilo. Então você precisa conhecer esses custos para você precificar as suas operações, para você ter o poder de decisão, mas é um custo bem baixo, tá? Então não tem com que se preocupar. O próximo item aqui que eu marquei são os tipos de ferramentas operacionais. Quando você abre conta em uma corretora, automaticamente você tem acesso ao home broker, tá? O home broker é a plataforma operacional. Esse home broker ele é oferecido ao investidor no momento que ele abre a conta. Só que alguns home brokers são mais completos, outros têm informações medianas, tá? Mas existem plataformas operacionais que te dão informações mais valiosas, informações precisas, como leilões, mais informações que você pode configurar, a funcionalidade deles também é mais precisa. Então, e não são caras essas plataformas, dependendo da corretora que você contratá-la, tá? Por exemplo, tem um sistema operacional que é muito bom e ele custa apenas R$20 em uma dessas corretoras que não cobram corretagem, então vale muito a pena você contratar esse sistema, porque ele vai te dar muita informação que vai fazer toda a diferença. Essas informações elas fazem diferença porque você pode identificar um leilão, você pode identificar novos ativos para você acompanhar, você pode ter agilidade operacional, tudo através de uma plataforma dessa. Então é um investimento que vale muito a pena. Eu utilizo uma plataforma operacional muito boa, tá? E faz muito sentido utilizar essa plataforma operacional. Os meus resultados melhoraram muito a partir do momento que eu comecei a utilizar essas plataformas. Eu, na verdade, sempre utilizei uma plataforma operacional de qualidade, que eu era operador de uma corretora de valores, eu utilizava o sistema oficial da Bolsa, e quando eu saí, eu procurei contratar um semelhante, tem vários semelhantes. As plataformas operacionais hoje são muito boas, tem home brokers também que são muito bons, tá? Mas se você quiser ter melhores resultados, eu te aconselho a contratar uma plataforma dessas, que por apenas R$20 mensais você consegue ter acesso a essas plataformas, tá legal? E é importante, tá? Uma outra coisa que é preciso para você se tornar um day trader, isso é uma das coisas mais importantes, é praticar, tá legal? Praticar. Como é que você pode praticar?
você não precisa inicialmente executar nenhuma ordem, tá bom? Você pode iniciar inserindo, alterando e cancelando ofertas. Isso é importante, parece que não, mas é importante. Quando você faz alguma coisa com maestria, quando você faz bem, aquilo sai, você consegue você consegue ser ágil, você consegue pensar rápido. Então, quando você entra no mercado e você ainda tem segurança, você clica devagar, confere muito o que está fazendo, você não tem agilidade, você não consegue aproveitar muitas oportunidades. Agora, quando você entra no mercado, né, você abriu lá a sua conta, você já conhece as estratégias do giro da bolsa, você já sabe onde você vai, só que você ainda não tem agilidade. O que você precisa fazer? Você entra lá num livro de ofertas. Você pode ser no mercado fracionário para, se de repente executar alguma ordem, você não ficar... você não ter problema, tá? Não ter prejuízo. Então você vai lá, coloca uma ação para comprar no mercado fracionário, e você vai alterando ela, cobre uma oferta, cobre outra, aí volta ela para baixo, cancela, faz isso 20 vezes. Olha, Petrobras no mercado fracionário, vou botar para comprar uma ação, sei lá, 5 centavos abaixo lá do comprador no mercado à vista. Vamos supor que no mercado à vista a Petrobras está a R$30. Aí você vai botar para comprar uma ação de Petrobras lá a, sei lá, R$29,91, R$29,80. Como a Petrobras tem muito negócio, procura um papel mais com menos liquidez, tá? Menos liquidez, sei lá, vou te mostrar um papel aqui agora. Dólar 4, por exemplo, um papel que não tem liquidez. Se você entrar no mercado fracionário, você vai ver lá um monte de buraco. Aí naqueles buracos ali você coloca a sua ordem. Bota para comprar, aí você altera, cobre o comprador, depois volta, cancela. Faz isso 20 vezes. Você vai ver que conforme você vai clicando, ou então utilizando as teclas de atalho do teclado para você abrir uma boleta de compra, ou então abrir uma boleta de venda, você passar com o tab pelas colunas, né, da ordem de compra, você vai lá preenchendo a quantidade, o valor, e você vai alterando. Conforme você vai fazendo isso, muitas vezes a praticidade ela te leva à agilidade. Então é muito importante você praticar. E quando você iniciar também as operações sem medo, você iniciou o giro, você comprou lá, você vai alterando sua oferta, botou para comprar, botou para vender, vai praticando que você vai adquirir agilidade, você vai fazer com segurança, você vai evitar cometer erros operacionais, porque para você fazer tudo muito rápido, você pode se confundir, em vez de comprar, você pode vender. Então, quando você pratica, você se torna apto a acertar, a fazer as suas operações com agilidade e com precisão, certo? De forma objetiva, para você não errar, porque erros acontecem. Diariamente você vê erros ocorrendo aí e você também pode cometê-los. E provavelmente isso vai acontecer, tá? Por isso que é importante você praticar. Pratica no mercado fracionário, no mercado à vista também. Coloca lá 100 ações para comprar, que é o lote mínimo do mercado à vista. Aí você vai alterando sua ordem, cancela, insere ela novamente. Aí você vai identificar de que forma você se sente mais confortável para inserir uma ordem, se é clicando com o mouse ou se é pelas teclas de atalho do teclado, tá? Isso aí, cada um tem uma forma de inserir ordens, e você tem que identificar qual é a melhor forma que te atende, tá? Não existe uma regra, tem que ser dessa forma, não. Você vai identificar, vai testar e provavelmente de cara você já vai identificar. Eu prefiro clicar com o mouse no livro de ofertas, abrir a boleta de compra, eu correr com o tab e apertar o enter, ou então com o próprio mouse eu clico com o mouse, aperto comprar ou vender, entendeu? Existem muitas teclas de atalho que facilitam também o operacional, mas isso aí é uma coisa bem pessoal. Talvez você se identifique com uma, não se identifique com outra, por isso que é importante praticar. E quando você começa a praticar, você fica fera. Não tem como você não ficar fera, beleza? Bom, deixa eu prosseguir aqui.
Bom, vamos lá. Além disso, o que vai te destacar no mercado, onde 95% das pessoas que perdem dinheiro no day trade, é o seu comprometimento e sua disciplina para. Vamos lá. Dar o seu melhor. Você costuma dar o seu melhor no que você faz? Se você pratica um esporte, você costuma dar o seu melhor no seu relacionamento, com seus filhos, com seu cônjuge. Como é que você age na sua vida? Você dá o seu melhor em tudo que você faz? Quando você começa uma dieta, você dá o seu melhor, se alimenta bem, pratica exercício, evita comer besteira. Para você estar onde 5% daqueles que têm sucesso no mercado estão, você precisa dar o seu melhor, tá? É muito importante que você saiba disso, porque se você fizer algo de qualquer jeito, se você tem a oportunidade de identificar oportunidades ali no mercado, de ganhar dinheiro, mas você está com a cabeça aqui e ali, vou levantar para ver uma televisão, eu vou sair, você não está dando o seu melhor. Dar o seu melhor está relacionado com aquelas qualidades que eu citei anteriormente, né? A disciplina, o foco, a atenção, a observação, isso é dar o seu melhor. Você tem que explorar essas qualidades que você tem para você ter bons resultados. Então, para você chegar onde a maioria não chega, você tem que fazer o que a maioria não faz. Isso aí é indispensável, tá? Então, dê o seu melhor. Não só na Bolsa de Valores, no mercado de ações, como em qualquer coisa que você faz. Eu fiz um trabalho para uma pessoa há um tempo atrás, ele escreveu um livro, né? Eu fiz a edição do livro, eu entrei em contato com a editora, programei tudo. E aprendi uma coisa nesse livro, que era a ideia principal do livro, era o seguinte: no que você se dispuser a fazer, dê o seu melhor para que a sua obra seja a melhor possível. E eu nunca consegui esquecer isso. Então isso aí faz muito sentido, é o que me levou a chegar na faixa preta de jiu-jitsu, é o que me levou a me casar, construir minha família, ter um filho que eu amo demais, minha esposa que eu amo demais. Eu dou o meu melhor por eles, assim como ela, minha esposa, dá o melhor dela por mim. Então, assim, a gente procura dar o melhor no que a gente faz, certo? Então, na Bolsa não é nada diferente disso, certo? Então, vamos prosseguir aqui, ó. Acreditar que é possível. Você precisa acreditar em você, você precisa acreditar que o que você está fazendo vai dar certo. Você tem que ser otimista, tá? Realista, certo? Você tem que ser realista, mas com uma boa dose de otimismo, tá? Você tem que acreditar, porque muitas dificuldades vão aparecer. Eu vou falar isso no próximo tópico, né? Mas você tem que acreditar em você, que você consegue, que você vai dar o seu melhor. Você tem que acreditar que você vai enxergar as oportunidades e vai aproveitá-las bem, que você vai amadurecer, você vai aprender cada vez mais. Eu aprendo todos os dias. Eu sou apaixonado por esse mercado, porque não existe nada certo, né? Não existe nenhuma regra. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe qual a notícia que vai sair, mas o mais fantástico de tudo é que eu sei que todos os dias eu vou ter um bom resultado. Eu acredito em mim, eu acredito no meu potencial, eu acredito na minha determinação, eu acredito que eu vou dar o meu melhor todos os dias, eu me esforço para isso. Então não tem como o meu resultado ser ruim. Se eu faço o que tem que ser feito, se eu sigo as minhas estratégias, se eu estou sempre buscando algo novo, novos papéis, novas oportunidades, eu acredito no que eu faço. Então, meu resultado tem muito a ver com isso. Na nossa vida, né? É assim. Ao pisar num tatame com a faixa preta amarrada na cintura, eu acredito que é possível eu continuar treinando, que eu vou aprender mais, que eu vou passar conhecimento. Eu acredito que aquilo ali vai me fazer bem. Eu acredito que eu vou continuar treinando pro resto da minha vida. E se Deus permitir que eu tenha saúde, né? Eu acredito nisso, que é possível. Que eu acreditei desde que eu entrei na faixa branca, pelo árduo caminho que eu cheguei até a faixa preta. Quando eu entrei como office boy numa corretora, eu acreditei que eu ia evoluir. Quando eu me tornei operador, eu acreditei que eu ia conseguir operar na bolsa, que eu ia me tornar o gerente da mesa de operações. Então você tem que acreditar em você, porque você é uma pessoa fantástica, você é a imagem e semelhança do Criador, e você é maravilhoso, maravilhosa, entendeu? Você tem que entender isso. Você é capaz de qualquer coisa. Se você se dedicar, se der o seu máximo,
ninguém te para, ninguém te segura, beleza? Bom, vou partir pro próximo. Eu quero pedir desculpa aqui para vocês por não estarem interagindo, tá? Porque eu não estou vendo as mensagens. Eu queria que vocês deixassem suas mensagens, me mandassem mensagem no Instagram, comentassem as mensagens, os meus vídeos no YouTube, para que eu possa estar interagindo com vocês, trazendo mais conteúdo, trazendo conteúdo de qualidade, conteúdo sobre o operacional. Eu acho muito importante falar sobre esse assunto que eu tenho falado hoje, porque muita gente, às vezes, se inibe de entrar no mercado porque acha que não é capaz, porque acha que o mercado não é para ela e tal, e entendeu? Esse mercado é para todo mundo, você tem essas qualidades que eu citei, é só você buscar elas dentro de você e dar o melhor, você vai adquiri-las, você vai intensificá-las, você vai aprimorá-las, entendeu? Então você tem e você pode, isso aí é uma das coisas que eu posso te afirmar. Bom, deixa eu prosseguir aqui, vamos lá. Ter calma na hora das dificuldades, porque elas chegarão. E isso chega mesmo. Vai ter momentos que você vai passar sufoco, entendeu? Você tem que ter calma e agir. Com aquelas qualidades todas que eu citei, você vai saber o poder de decisão, você vai saber observar, você vai ficar atento. Então, tudo isso é importante. Mas você tem que ter calma. Você não pode desistir. Vai chegar momento, segunda-feira, primeiro pregão do ano, esse ano, eu estava tudo bem, né? Eu estava com um bom resultado e procurei fazer algo que eu não costumo fazer, achei que daria certo e foi totalmente contra aquilo totalmente contra a minha estratégia, tá? Então eu tive que zerar aquela posição. Já comecei mal naquele pregão. Eu poderia desligar o sistema, falar, não estou com cabeça para operar, porque isso mexe com o seu sentimento. Quando você faz uma operação que você perde dinheiro, eu procuro fazer muitas operações com ganhos ou perdas bem pequenos, né? Essa operação em si, eu já tinha feito algo parecido no mesmo papel, o resultado foi satisfatório, eu tentei fazer algo além do que eu vou. Só que não deu certo, poderia ter dado certo, não deu. Eu coloquei minha cabeça no lugar, continuei, consegui, né, forrar aquele prejuízo, sair no lucro, normal, foi um dia de trabalho normal. Mas foi uma dificuldade e eu tive calma, soube lidar com ela. Eu zerei aquela operação e continuei, né, a fazer o que eu sei, seguir minha estratégia, fazer o giro, identificar as oportunidades que eu identifico e deu tudo certo. Mas se você deixar o seu sentimento, o medo, eu vou falar sobre o medo também daqui a pouco, se você deixar o medo dominar a sua mente em qualquer área da sua vida, você vai ter um grande problema. E na bolsa não é diferente. Muitas pessoas não entram na bolsa por conta do medo, tá? Eu vou falar do medo depois. Então, por enquanto, eu quero te falar que você precisa ter calma, tranquilidade, se acalmar, colocar a cabeça no lugar, agir de forma racional, para que você não entre em desespero na hora que uma operação venha contra o seu o seu objetivo. Então se acalmar, cabeça no lugar, segue seu planejamento, forra esse prejuízo e cai para dentro, beleza? Então vamos lá. Acompanhar o mercado. É muito importante você acompanhar o mercado como um todo, tá? E, por exemplo, ver o que está acontecendo no índice, quais são os indicadores que tem para sair. O que são indicadores? Por exemplo, vai sair um relatório de empregos às 11 horas da manhã. O pregão abriu, 10 horas, o mercado está rolando, 11 horas da manhã vai ter um indicador de emprego. Você sabe que isso aí pode influenciar no índice como um todo, né? Então, naquele momento ali, você pode colocar uma ordem de estratégia, né? Uma ordem de compra lá embaixo, uma ordem de venda lá em cima, esperando assim, um resultado previamente já precificado pelo mercado, né? Porque o mercado ele já precifica os resultados e quando aquilo sai, tende a ter um determinado movimento, certo? Então você acompanhar o mercado é importante, acompanhar as notícias, acompanhar esses indicadores para que você não seja pego de surpresa também. 11 horas da manhã, quando você visualizar, de repente, pode ser que você tenha uma grande surpresa, né? Só um momentinho, que eu estou verificando uma mensagem aqui do... Não, tudo bem. Você pode ser pego de surpresa, entendeu? Nos indicadores. O que aconteceu 11 horas da manhã que eu comprei o papel desabou, eu não sei o que aconteceu. Foi um indicador que saiu e você não estava ciente.
Então é importante que você acompanhe como é que estão as bolsas lá fora, qual é o cenário, qual a atitude, quais as notícias que podem influenciar no pregão e como você pode se aproveitar delas, como você pode não ser prejudicado por elas. Acompanhar o mercado é muito importante, tá legal? Então vamos lá. Observar o movimento dos papéis e dos players que se destacam, dos compradores e dos vendedores. Isso é importante demais. Se você está no giro, você acompanha alguns papéis e com o decorrer do tempo você consegue identificar quem é que manda naqueles papéis, quem é um player novo que apareceu com uma ordem diferente. E quando você acompanha isso, tá relacionado à observação que eu citei anteriormente, quando você acompanha isso, você consegue identificar as oportunidades. Você sabe que aquele cara, quando ele entra, ele tende a levar aquele papel a uma tendência. Você sabe que um player novo pode ter algo diferente no papel e você consegue, através disso, também identificar uma oportunidade. É muito importante você acompanhar o movimento dos papéis. Como eu citei também anteriormente, não é porque a bolsa está subindo 2% que aquele papel não vai cair. Também não é porque a bolsa está caindo 2% que aquele papel não vai subir. Quando você identifica os players, você consegue fazer uma boa leitura daquele papel e se aproveitar dessas oportunidades. Entendeu? Isso é muito importante que você tenha essa consciência. Tá legal? Vamos lá. Ter agilidade operacional, para isso é preciso praticar. Como eu citei anteriormente, você precisa praticar. Praticar não só a agilidade operacional de você inserir ordens, de você reverter ordens, né? Por exemplo, você comprou um papel, você precisa reverter, botar a venda lá no livro de oferta. Então você precisa fazer isso rapidamente, certo? E você precisa praticar também o filtro dos papéis. Você identificar a janela de leilões, você verificar lá, olha, tem um leilão ocorrendo nesse papel. Aí você entra lá, vê o que está acontecendo. Você viu que o papel está subindo, mas tem uma quantidade muito grande de compradores e poucos vendedores, o comprador está aumentando, aquilo tende a subir. Você vai identificar uma oportunidade para entrar naquele papel, se antecipar. Então tem muitas coisas que você precisa acompanhar. Esse movimento dos papéis, o movimento dos papéis. Então a agilidade ela não se refere só ao operacional em si, a execução de ordens, tá? Agilidade na identificação das oportunidades de novos ativos, de leilões, dessas coisas. É muito importante, tá? E vamos lá. E eu deixei por último o medo, não ter medo, tá? Porque muita gente não entra nesse mercado por medo, muita gente sai desse mercado por medo, muita gente perde dinheiro por medo, muita gente perde oportunidades fantásticas por medo. No início desse ano aí, do ano passado, né, já estamos em 2021, no início de 2020 nós tivemos uma das maiores quedas da nossa bolsa, uma das maiores quedas, e muita gente saiu da bolsa naquele momento de pânico, onde as pessoas venderam suas ações lá embaixo, e foi um momento onde muitos conseguiram oportunidades inéditas, oportunidade de comprar ações que hoje já se multiplicaram muitas vezes, e naquele momento de pânico, de medo, pessoas acabaram saindo do mercado. E no giro não é diferente. Se você tiver medo de entrar numa operação, ou então você entrou numa operação, ela deu errado, aquilo ali gerou medo em você, isso pode ser um grande problema para você sobreviver nesse mercado. Você tem que estar um pouco relacionado à frieza, que eu citei anteriormente, tá? Você tem que botar a cabeça no lugar, entendeu? Você entrou no mercado, aquilo ali te gerou medo, tá? Mas você tem que ter o controle desse medo. Esse medo ele tem que ser passageiro. E vai chegar um momento que você não vai mais ter medo. Você vai ter prazer, você vai ter confiança, você vai saber o que você está fazendo. Isso é muito importante. Quando você adquire essa confiança, quando você sabe o que você está fazendo, o medo ele não te alcança mais. Você pode sentir um desconforto em determinada posição, em algo assim, mas com as minhas técnicas de giro, de volume, eu não sinto nem tanto desconforto. O máximo que acontece é um poder de decisão, que eu viro a mão e acabou. Encerrei, já estou em outra operação. O medo ele não me controla. Mas quando você entra no mercado, eu já participei, já
estive em muitas situações em que o medo controlou o meu operacional. Eu deixei o medo não só controlar o meu operacional, mas como controlar minhas ações ali, né? O que eu faço agora? Agir com medo, deixar de entrar, enxergar uma oportunidade e deixar de entrar com medo de perder, com medo de não dar errado. Também já entrei em operações com medo de ficar de fora daquela operação, de ficar de fora daquele papel, né? De ficar de fora daquele movimento. Então você não pode deixar o medo te controlar. O medo ele é muito perigoso em todas as áreas da sua vida e não é diferente no giro da bolsa. Então, pessoal, é isso aí. Já tem mais de 1 hora de live. Eu quero agradecer a todos vocês aí pela presença, tá? Queria que vocês deixassem o comentário de vocês no meu canal do YouTube, no meu Instagram. Me manda uma mensagem aí, inbox, dizendo o que você achou da live, quais são as suas dores, quais são as suas dúvidas, em que eu posso te ajudar, para a gente poder estar sempre batendo esse papo aqui, quarta-feira. Eu estou aqui para te passar a minha experiência. Eu estou todos os dias no campo de batalha, eu opero todos os dias, e ao longo de 12 anos como operador de bolsa, eu vim adquirindo essas qualidades que eu citei, eu prestei atenção em tudo isso aí que eu falei para vocês, e é uma forma de te ajudar, porque com a mente afiada, certo? Com um psicológico bem trabalhado, você consegue entrar no mercado de uma forma mais consistente, você consegue identificar as oportunidades, aproveitar essas oportunidades, tá? Isso é algo que você precisa ter, certo? O fator psicológico, todas essas qualidades, tudo isso que eu falei é muito importante, é algo que eu adquiri ao longo do tempo. Eu errei muito pela falta dessas qualidades, tá? Eu errei muito por não ter por ainda não conhecer muito disso que eu falei aqui, tá? Deixa eu só beber uma água aqui, que a garganta agora... Então é isso, pessoal. Quero agradecer mais uma vez a vocês, tá legal? Vocês ficaram até o final aí. Se você quiser um e-book, isso aí hoje vai ser algo diferente. Se você quiser um e-book sobre isso que eu falei aqui, me manda uma mensagem aí no Instagram que eu vou mandar para você o tópico dessa live, tá legal? E aguardo você na próxima quarta-feira. Não deixe de curtir meus vídeos nas redes sociais, de, se possível, compartilhar se você achar que interessa para alguém, mandar meus vídeos, porque isso vai atingir mais pessoas e eu vou conseguir trazer mais gente para esse mercado fantástico aí, que negociam bilhões por dia. Hoje tem uma tela ali atrapalhando, não consigo dizer agora, mas bilhões de reais foram negociados hoje por milhares de usuários, certo? Em centenas de papéis, e você não pode ficar de fora disso, beleza? Valeu, galera, até a próxima quarta-feira. Muito obrigado aí, um abraço.